O que é SIG? É um programa de computador que conecta a informação espacial, onde as coisas estão, com a informação descritiva, como as coisas são. Diferente do mapa em papel, onde temos apenas o que vemos, o SIG permite apresentar muitas camadas com diferentes informações. Usar um mapa digital não é muito mais difícil do que usar um mapa de papel. Da mesma forma, são exibidos pontos que representam elementos como cidades, linhas que representam estradas e áreas que representam elementos como lagos. Toda essa informação, onde está o ponto, a extensão da estrada ou quantos quilômetros quadrados o lago ocupa, são armazenadas em camadas em formato digital no computador. Podemos imaginar esses dados espaciais como camadas de informações atrás da tela do computador. Cada camada representa um tema ou elemento específico no mapa. Um tema pode ser todas as estradas de uma região, outro tema pode abranger os lagos da mesma região e outro pode representar todas as cidades. Esses temas se sobrepõem um por cima do outro, criando uma pilha de informações sobre a mesma área geográfica. Cada camada pode ser ativada ou desativada, como se estivéssemos removendo a camada da pilha e colocando-a novamente. É você quem controla a quantidade de informações a serem exibidas sobre a área, a qualquer momento e em qualquer mapa específico. O SIG é uma estrutura para compilar, manipular e analisar dados. Com base na ciência da geografia, o SIG integra muitos tipos de dados, analisa a localização espacial e organiza camadas, com informações em visualizações usando mapas ou cenas 3D. Com esse recurso exclusivo, o SIG revela conhecimentos mais profundos sobre os dados, como padrões, relações, situações e permite ao usuário tomar melhores decisões. Milhares de organizações em praticamente todos os setores utilizam o SIG para fazer mapas que identificam problemas, observam mudanças, realizam prognósticos, gerenciam e respondem a eventos, entendem tendências e definem prioridades com base na análise espacial para respaldar o processo de tomada de decisões. Como funciona o SIG? As tecnologias SIG combinam a ciência geográfica com ferramentas para compreensão e colaboração. Ajuda as pessoas a atingirem um objetivo comum, obter, a partir de diversos tipos de dados, inteligência para agir. Os mapas permitem a integração de camadas de dados geográficos, bem como possibilitam a realização de análise sobre essas camadas. Os mapas em ambiente SIG podem ser facilmente compartilhados ou incorporados em aplicativos e acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer momento. SIG integra diferentes tipos de camadas de dados usando localização espacial. A maioria dos dados tem um componente geográfico. Os dados SIG incluem imagens, elementos e base de mapas conectadas a planilhas e tabelas. A análise espacial nos permite avaliar a adequação e a capacidade, estimar e prever, interpretar e compreender e muito mais, proporcionando-nos novas perspectivas para o conhecimento e tomada de decisões. Os aplicativos oferecem aos usuários a experiência de fazer o trabalho bem feito e funcionam em praticamente qualquer dispositivo, telefones celulares, tablets, navegadores da web ou computadores. O SIG tem 5 componentes: o computador, o programa, os dados, os processos e o usuário. O programa mais popular é o ArcGIS Pro, com licença paga. Existem também programas de acesso gratuito, como o QGIS e seu aplicativo móvel QField. Existem outros produtos SIG, como GVSIG ou GRASS. Além destes, existem serviços online, como ArcGIS Online, Carto, Google Maps, OpenStreetMaps, entre outros. Provavelmente, o componente mais importante do SIG são os dados. Os dados geográficos e descritivos relacionados podem ser coletados em uma empresa, em campo, ou obtidos tanto de uma pessoa responsável pela implementação do sistema de informação, quanto com terceiros que dispõem da informação. O SIG integra dados espaciais com outros recursos e ainda permite que você use os administradores de banco de dados mais comuns para organizar, manter e gerenciar dados espaciais e todas as informações geográficas. O SIG é constituído por dados geoespaciais e informações georreferenciadas. Podem ser dados espaciais,
dados descritivos e dados temporais. Os dados espaciais usam o sistema de referências de coordenadas, latitude, longitude e altitude, ou um código geográfico, denominado de geocódigo, que vincula os dados a uma unidade administrativa, por exemplo, um município. A topologia é um conjunto de regras que, junto com ferramentas e técnicas de edição, permite que os dados espaciais modelem relações geométricas com maior precisão. Os dados espaciais permitem definir e desenhar propriedades espaciais, como direção, distância, forma, tamanho, espaçamento ou padrão. Os dados descritivos oferecem informação sobre o que ou quanto são os dados espaciais. Existem atributos temáticos das entidades espaciais representadas por pontos, linhas, polígonos ou pixels, e geralmente estão associados a uma tabela ou planilha. Os dados também podem nos fornecer informações temporais, que representa mudanças nas entidades espaciais ou seus atributos. Por exemplo, se a província está perdendo ou ganhando população de um ano para o outro. Para que o SIG tenha sucesso, é importante que opere de acordo com um plano bem desenhado e estruturado, que responda a uma metodologia de processo apropriada, que pode ser as práticas e modelos operacionais característicos. Um exemplo de um processo de 5 etapas para análise em SIG pode ser: faça uma pergunta, explore e prepare os dados, escolha os métodos e ferramentas de análise, execute a análise, examine e refine os resultados. O SIG é uma tarefa individual para os criadores de mapas, mas também se baseia no trabalho em equipe. Todos os dias, milhões de pessoas estão utilizando o SIG em administração, indústria e educação. Os pilares do SIG moderno são participação, compartilhamento e colaboração. Os usuários de SIG perceberam que os dados de outras fontes, além de seus grupos de trabalhos imediatos, são necessários para se ter sucesso. As pessoas reconheceram rapidamente a necessidade de compartilhar dados. O SIG aberto e o compartilhamento de dados ganharam força rapidamente na comunidade SIG e continua sendo o aspecto fundamental da implementação do SIG hoje em dia. Com o trabalho na nuvem e a revolução dos aplicativos móveis, a comunidade SIG está se expandindo para incluir todos do planeta.